a V3 agora na próxima sexta-feira, né, no dia 2 de junho, né, próximo, e eu tirarei aqui algumas dúvidas, né, tenho recebido alguns torpedos, nós temos de uma forma geral aí atendido na medida do possível, para fazer uma espécie de compilado, né, daquilo que nós publicizamos no nosso ambiente, né, virtual, as unidades, ou seja, nós partimos lá da introdução da prática de pesquisa científica, caminhamos aí com o estudo da ciência, né, do método científico, avançamos também diante das etapas do projeto de pesquisa científica, nós compreendemos qual a composição de um projeto de pesquisa, quais são os elementos textuais, elementos pré-textuais, elementos pós-textuais, e ao final, agora na unidade 4, nós abordamos, né, os aspectos éticos da pesquisa em seres humanos e animais, que inclusive será, digamos, o tema central da atividade bônus, que está disponível já no AVE, eu também vou já falar sobre isso com vocês, e pelo fato de ser uma atividade bônus, antecipadamente eu queria colocar que ela não é uma atividade obrigatória dentro da composição da média AV3, no entanto, ela pode representar para quem enviar, né, quem construir a atividade e anexá-la dentro do prazo, que será até o próximo dia 9 de junho, ou seja, essa sexta-feira que vem, na sexta-feira seguinte agora, e poderá representar até 2 pontos na média V3 de vocês, tá? Iremos já falar sobre isso. Bom, em relação ao agendamento, pessoal, desculpem, vocês me escutam bem? Eu estou avançando aqui na minha fala, mas qualquer necessidade... Do humano e o animal, né, que vai ser a atividade humana, se os dois têm que ser aprovados pelo comitê de ética. Conforme a gente colocou lá, boa pergunta, né? Conforme nós colocamos lá nas orientações da atividade, inclusive assim que acabar aqui, ou agora mesmo, se vocês quiserem acessar, só para dar uma olhada, sugiro que seja depois do encontro, nas orientações nós colocamos que um dos pré-requisitos para a atividade é que um dos artigos ele tenha sido submetido e aprovado por um comitê de ética. Então não precisam 2 artigos. Não basta sinalizar, basta informar qual foi o artigo que foi submetido e aprovado por um comitê de ética. Tudo bem? Não precisam 2. Ok? Mais alguma pergunta? Por nada, Ana Clara? Mais alguma pergunta? A Elisângela queria falar. Elisângela, pode usar o microfone para colocar no chat, tá? Pode ficar à vontade. É porque quando eu fui fazer a minha inscrição lá do horário... Todos os assuntos vistos no AV1, AV2, AV3, na prova de sexta? Sim. Essas 4 unidades que eu mostrei agora, anteriormente, aqui no início do nosso encontro, elas podem ser cobradas, tá? Como é uma prova de caráter cumulativo, então as unidades de 1 a 4, elas podem ser cobradas na V3. Normalmente é assim que acontece, tá? Eu não sei se foi a Elisângela, enquanto a Lara falava, eu acho que a Elisângela perguntou algo sobre o percentual do bônus. Foi isso? Era a Elisângela que perguntava? Desculpa, eu não... Teve outra aluna também aqui no chat, a Letícia, professor. Pronto, mas, salvo engano, acho que a pergunta é essa. Em relação ao percentual da atividade bônus, como eu falei agora há pouco, ela pode representar até 2 pontos a mais na média V3. Por exemplo, digamos que você fez a sua prova sexta-feira agora e você tirou a nota 8. Então você vai ter... Alexandre, eu fiz a prova, mas ainda não entreguei a atividade. Não há problema. A atividade, ela já está aberta, né? Ela vai estar aberta, aliás, já está aberta desde hoje, vai estar até o dia 9, às 23h59. Então vocês terão todo esse período para fazer as pesquisas, para estudar, construir a atividade de vocês e anexar em PDF lá no bloco de avaliações. Então, essa atividade, caso ela atenda todos os pré-requisitos que nós colocamos após a correção, então você, no caso, poderá ter até 2 pontos a mais. Tirando os 2 pontos, vamos somar o 8 da sua prova, com o 2 a sua média V3 será 10. Alexandre, se eu não fizer a atividade, eu vou perder alguma pontuação? Absolutamente. Absolutamente. Essa atividade que eu falei, ela não é uma atividade, digamos assim, que ela entra de uma forma geral na composição da média. É uma atividade que pode
elas são questões, nós temos um bloco de questões do módulo, são questões randomizadas, então são vários tipos de provas, né? Não é uma prova, por exemplo, se nós fôssemos uma turma, digamos, com 30 alunos, então nós vamos aplicar uma única prova, né? E eu poderia já passar algum direcionamento, dar um spoiler, né? Tantas questões vão ser nesse formato e tal. Como são questões randomizadas, então nós não temos como direcionar cada horário qual vai ser o tipo de questão, o tipo de prova. Mas normalmente as questões que serão logicamente respondidas agora de forma presencial, né? Impressas, são provas impressas, elas seguirão a mesma lógica de composição e formatação das questões das provas anteriores, tá certo, gente? Não teremos aí mudanças nesse sentido, ok? Bom, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, né? Esse material que eu preparei só para a gente ter um guia, um direcionamento, e aí peço, por favor, a Camila, caso ela possa aí fazer esses registros no chat, e logo em seguida, né, eu abro novamente aqui o espaço para que vocês possam perguntar ou ter alguma fala aí, contribuir com o nosso encontro. Pode deixar, professor, estou acompanhando aqui, viu? A Lara vai falar. Professor, os alunos podem colocar as dúvidas, quando o senhor abrir um novo momento, a gente vai colocando as dúvidas que surgirem e a gente vai respondendo todas. Perfeito, né? ok, perfeito. Bom, então finalizando aqui esse primeiro momento, né, de informações, orientações ainda sobre o agendamento da nossa prova V3, gostaria de lembrar a todos que essa aplicação de prova, né, de prova na modalidade EAD, prova V3, ela não é uma opção nossa, não é uma opção do módulo, não é uma opção do EAD, né, do polo EAD. Na verdade, é uma determinação, decreto, né, do Ministério da Educação, decreto 9057/2007, Professor, consegue me escutar agora? boa tarde. Voltou, o senhor João Carlos está falando. Pode falar, João Carlos, você queria fala? Professor, é a questão dos princípios bioéticos, que tem por finalidade estabelecer limites, finalidade na intervenção do homem sobre a vida. Em relação a esses comitês, não ficou bem claro aqui na apostila, no Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos e também o Comitê de Utilização de Animais, tem que haver aprovação total antes da pesquisa por parte desses comitês, ou o comitê só acompanha e vê o protocolo, como é que é feita essa autorização, fazer a pesquisa com seres humanos e com animais. Tem que ter total, tem que apresentar o plano, o programa, o que vai ser feito em relação à pesquisa, para que seja totalmente aprovado, porque aqui fala em revisar protocolo, emitir parecer em caso de pendência, acompanhar o desenvolvimento do projeto. No caso dos animais, obedecer a legislação, não está bem claro isso aí. Eu queria que o senhor colocasse, esclarecesse isso aí, já que se trata de uma intervenção do homem sobre a vida humana e sobre a vida animal. Tudo bem, vocês me escutam, gente? Eu tive que tirar aqui os fones, estava travando, vocês me escutam? Tá ok, professor, áudio, viu? Pronto, eu estou sem um fone aqui. Respondendo a sua pergunta, como eu já havia falado nos encontros anteriores, nós estamos aqui no módulo de imersão, né? Normalmente, a grande maioria dos estudantes que estão nesse módulo, eles estão tendo o primeiro contato com a metodologia científica, né? Com a construção de trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos. Então, nós estaremos fazendo uma cobrança nessas atividades
em um nível de imersão, né, para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com o conceito de ciência, né, e as atividades acadêmicas de uma forma geral. Então, basicamente, nós não iremos cobrar todos esses aspectos, conforme a orientação que nós colocamos no ato. Basta apenas que o artigo que cada um de vocês venha eleger... Professor, só concluir. Não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu não estou querendo saber se vai cair na prova, eu quero saber se tem que ter aprovação do comitê, a realização da pesquisa com seres humanos e seres animais. Eu não estou preocupando com a prova, preocupando em tirar a dúvida em relação à apostila que foi colocada na apostila, por gentileza. Eu entendi sua pergunta, eu estou só concluindo aqui a resposta. Eu também não estou falando que é que vai cair. Estou dizendo que para a atividade, basta apenas que seja eleito um artigo, né, e que esse artigo tenha sido submetido e aprovado por qualquer comitê de ética. Tá? Entendi, se eu tiver entendido isso errado, eu peço desculpa. Mas, em relação à atividade bônus, apenas, repito, que seja escolhido um artigo, conforme as pesquisas de vocês, que tenha sido submetido a um comitê de ética e tenha sido aprovado, basicamente, tá? E o restante da descrição, nós colocamos lá no AVA, né? E, inclusive, a fonte, a quantidade de laudos. Ou seja, é uma atividade de imersão, tá? Não iremos aqui aprofundar para todo o compêndio, né, necessário para a aplicação de um protocolo de pesquisa científica, tá? Que vai envolver animais e seres humanos. Professor, a questão não é o trabalho, a atividade, a resposta à minha indagação é essa pesquisa com seres humanos, tratando esse princípio bioético, que tem a intervenção do homem sobre a vida, também com seres irracionais, ela tem que ter aprovação dos comitês, independente do que vai cair na prova e da atividade. Eu gostaria de esclarecer essa dúvida aí, por favor. Sim, ela tem necessidades, tá? Conforme os princípios da bioética, tudo que envolve pesquisa com seres humanos e com animais, é necessário que seja feita a submissão ao comitê de ética, seguindo todos esses protocolos, que as pendências sejam, normalmente quando vai um comitê e há alguma pendência, esse comitê ele devolve o projeto para que seja refeito, né, aquela etapa do projeto, e para que de uma forma seguinte, né, de um passo seguinte, seja publicado, no nosso caso, na plataforma Brasil, para a partir daí a pesquisa ela ser implementada. Letícia pergunta alguma coisa? Letícia Farias? Aquele artigo teve a aprovação do Comitê de Ética. Tem escrito no artigo de algum site que eu possa confirmar? Boa pergunta. Desculpa, Ana Clara, é isso? Ana Clara falou? Isso. Pronto, Ana Clara, no próprio artigo, dentro dos elementos textuais, e inclusive pode ser algo até cobrado nas nossas provas, nossas questões, normalmente na metodologia que ela vai versar sobre o itinerário passo a passo do pesquisador, mostrando desde o início, desde a delimitação do tema até a discussão e conclusão, né, a partir da análise dos resultados. Na metodologia, normalmente, há informação de que essa pesquisa, né, ela foi aprovada a partir do projeto submetido ao comitê de ética. Então, no próprio artigo, há a informação de que ele foi submetido e aprovado por um comitê de ética. Caso não exista essa informação no próprio artigo, porque em algumas situações não há um caráter obrigatório dessa informação, o que se torna necessária para uma pesquisa, para uma apresentação de um TCC, de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Mas caso o artigo ele não informe, então vocês podem fazer essa pesquisa através do ID ou do portal direto que vocês pesquisaram, portal CAPES ou qualquer outra, digamos assim, qualquer outra base de dados digital. Tá? Mas normalmente essa informação ela vai estar dentro do corpo do próprio artigo. Ok? Próximo sexta-feira, dia 2, e aí nós teremos 4 horários, como eu também já informei. Em relação à atividade, eu também já falei, a temática central será relacionada ao que nós falamos agora há pouco,
sobre o Comitê de Ética, né, para desenvolver pesquisas que envolvem seres humanos e animais. Então, no caso, pessoal, para vocês responderem essa pergunta de partida, vocês terão que escrever no mínimo 2 laudas. Alexandre, o que é uma lauda? Na verdade, é uma página. Eu tenho uma folha com 2 laudas. Uma página é uma lauda, o verso é outra lauda. Então, vocês terão que escrever pelo menos 2 laudas. Precisam ser 2 laudas completas? Não necessariamente, né? Mas desde que vocês escrevam pelo menos até a 2ª lauda do trabalho. Como eu falei também, vocês deverão citar no mínimo um artigo que tenha sido submetido e aprovado, né, por um comitê de ética, independentemente de qual comitê seja esse, de uma universidade, de uma LIB, de um centro de pesquisa. E lembrar também, né, que não é, digamos assim, uma informação nova, a gente sempre coloca aí essa informação, os trabalhos iguais, né, os trabalhos plagiados, que eu espero que não existam, não terão pontuação, tá? Não será atribuída pontuação para nós. Ok? Tá? E aí, fazer um pouco diferente dos nossos últimos encontros, hoje eu trouxe pequenas questões, né, questões curtas, breves, mas que podem, digamos assim, já ter algo parecido na prova de vocês e posso até chamar um breve simulado para a nossa AV3. Essa primeira questão diz o seguinte: com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9.394/96, a universidade possui uma responsabilidade fundamental na construção e nas possibilidades de obtenção do conhecimento por parte dos seus estudantes. A fonte nós colocamos aí. E o comando da questão diz o seguinte: nessa perspectiva, espera-se que o aluno, ao longo do seu processo de formação acadêmica, adquira uma postura de pesquisador que envolve. Eu vou dar aqui 1 minuto, tá, para que vocês possam pensar e responder. Vocês podem, inclusive, colocar a letra da resposta aí no chat. Em seguida, após 1 minuto, a gente vai discutir a questão, ok? Até já. Na minha opinião, a letra E, professor. Ok? Podemos resolver essa primeira questão, gente? Enquanto vocês estavam aí a responder, eu vi aqui algumas perguntas e não sei se alguém entrou agora por último, mas nós vamos estar à disposição no final, inclusive para responder algumas situações de atividade de reposição, né, para os estudantes de matrícula tardia. Ok? Bom, alguém gostaria aí de dizer qual a alternativa correta, pessoal? Qual o item correto? Letra E. E de Eduardo. Letra E. Muito bem. Alguém tem outra opção? Fora a letra E? Vamos avançar aqui. Vamos aqui item por item, né, para a gente tentar aí compreender o que cada item, o que ele chamava de educação bancária. Ou seja, de estarmos diante de uma situação em que o docente ele vai transmitir os seus conhecimentos de uma forma linear, né, de uma forma verticalizada para os seus pupilos, né, os discentes, os aprendizes. Na verdade, no campo da pesquisa, de uma forma geral, que envolve tanto docentes e discentes, é necessário que a gente possa quebrar esses paradigmas. Então, na verdade, é interessante sim o talento criativo. No entanto, não é preconizado a rejeição, sobretudo de caráter permanente, dos métodos e conceitos existentes. No campo da ciência, a gente sempre deve estar aberto, né, a novas possibilidades, sobretudo porque o conhecimento no campo da ciência, ele é passível de comprovação. Ou seja, se eu não consigo estabelecer uma validação para aquilo que eu defendo como conhecimento, no campo da ciência ele não é válido. Talvez fosse no conhecimento empírico, ou talvez até no teológico, nós já conversamos oportunamente, né, seria outra situação. Então, portanto, o item A ele está falso. O item B, domínio e a capacidade de reprodução de conteúdo específico. É exatamente isso. Ou seja, os estudantes, de uma forma geral, eles têm que estarem diante
do entendimento da necessidade de uma autonomia intelectual, ou seja, de poder caminhar com as próprias pernas. Então, não é algo factível, não é algo que possa trazer sustentabilidade na caminhada acadêmica. O estudante ele está sempre apenas reproduzindo conteúdos. Seria apenas ecoar aquilo que já existe. Então, no campo da ciência, no campo da pesquisa, isso é algo que não deve ser, digamos assim, aceitado. Portanto, o B também está fácil. Item C, a capacidade de reter os conhecimentos repassados pelos professores ao longo da formação acadêmica, foi o que eu acabei de falar. Tudo que eu venho a falar hoje aqui, trazer alguma informação, algum conteúdo relacionado à metodologia, né, à ciência, ao conhecimento científico de uma forma geral, vocês podem, nas diversas bases de dados, adquirir esses conhecimentos. Ou seja, não existe mais, ou não deve existir hoje, aquela figura do pesquisador, do docente, que seja o detentor do conhecimento de uma forma exclusiva. Então, apenas reter conhecimentos que são repassados pelos professores também não é algo que deve ser valorizado no campo da pesquisa e do conhecimento científico de forma geral. O item D, ele fala sobre o rigor conceitual, ok? A capacidade de memorização e o conhecimento da bibliografia essencial de sua área e dos métodos de pesquisa vigentes. Veja bem, se nós estamos apenas memorizando, né, desenvolvendo essa capacidade de memorizar, principalmente conteúdos que são relacionados à minha área específica, eu vou perder a possibilidade de fazer a discussão mais ampla e fazer essa conurbação com outras ciências, né, com outras temáticas correlatas, certo? E, portanto, realmente o item é o item correto, né, que ele fala a sistematização dos conceitos e dos métodos existentes, o senso crítico e a capacidade de reformulação e construção do conhecimento. Perfeitamente. Parabéns. E o item correto, pode passar, Lara, por favor, o item de elefante. Tudo bem? Professor, a Ana Clara levantou a mão, tá? Pode falar. É uma dúvida sobre a atividade, eu posso esperar as questões terminarem. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos avançando aqui. Por favor, a questão 2. A questão 2 é o seguinte: a pesquisa está presente em todas as áreas do conhecimento, né, e existem vários tipos de pesquisa. Uma delas é traduzida por aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e os sujeitos são elementos indissociáveis. Estudam-se os símbolos, as crenças, os valores e as relações humanas de determinado grupo social. Esse tipo de pesquisa representa a pesquisa. Ela está bem clara aí, né, gente? Essa aqui eu não vou dar um minutinho, não. O que é que vocês acham aí? Qual item que vocês assinalariam, né, se fosse um item, uma questão de prova, na sexta-feira? Qualitativa, uma pesquisa básica, uma pesquisa simples, aplicada, qual e quant, ou seja, uma abordagem qualitativa. Letra E, professor. Letra E novamente. Alguém marcaria outro item? Marcaria. Letra A. Ok, já temos aqui letra A, letra E. Alguém mais? Alguém ficaria com B, C ou D? Letra A. Letra A. Também, ok. Letra D de dado. Olha aí, temos algumas dúvidas, né? Ela colocou também letra A. Muito bem. Nesse enunciado, pessoal, ele traz algumas situações que podem caracterizar um desses tipos de pesquisa. Então, nós estaremos, por exemplo, quando nós falamos dos valores das relações humanas, né, de um determinado grupo social, voltando-se para os aspectos mais da simbologia, das crenças, dos valores de uma forma geral, então a gente envereda mais para o campo de um olhar mais socioantropológico. E para isso, no caso do pesquisador, é necessário que ele tenha essa maior proximidade com o sujeito de pesquisa. Ou seja, quando nós falamos dos instrumentos a serem aplicados para uma coleta de dados, se nós falamos de uma coleta, de uma abordagem quantitativa, por exemplo, então normalmente eu posso utilizar um questionário, por exemplo. Esse questionário não necessariamente eu, enquanto pesquisador, eu tenho que estar em contato direto com o sujeito de pesquisa. Eu posso apenas chegar, por exemplo, sexta-feira, nas nossas salas de prova, chegar com um questionário, distribuir, né, e dizer, pessoal, segura esse questionário, ao final da prova,
vocês respondam e depois me entreguem lá no Polo EAD na segunda-feira, coisa do tipo. Então, isso seria uma das características de uma pesquisa de abordagem quantitativa, ou seja, de um caráter censitário. Eu teria que trabalhar, normalmente, com amostragem, com gráficos, né, com quantitativos. Então, quando eu envolvo, de uma forma geral, dou ênfase a valores, a crenças, a relações humanas, de uma forma geral, sobretudo diante de um grupo social, repito, nós estamos com um olhar mais com valores socioantropológicos e, portanto, essa pesquisa ela é representada, né, como de abordagem qualitativa, letra A. Ok? Pode passar, Lara, por gentileza. Alexandre, poderia ser qualitativa e quantitativa? Sim, quantos e quantos trabalhos nós temos uma abordagem quanti-vale. Eu posso trabalhar elementos estatísticos, eu posso trabalhar com a amostragem com N maior, né, dentro da minha amostragem. No entanto, eu posso também, diante de uma análise feita com esses componentes censitários, eu posso também trabalhar que na hora da prova, gente, deve preparar. E aí eu li, eu estudei, é isso aqui, calma. Leia. Vou lembrar também, gente, que quando nós estamos dentro da consecução de uma pesquisa científica, ou seja, previamente eu tenho que construir um projeto, eu preciso fundamentalmente responder algumas perguntas. Aí você já deve estar cansado de saber. Não custa nada relembrar aqui, né, sobretudo no antivéspera de prova. O que eu vou pesquisar? Por que eu vou pesquisar isso? Para que serve a minha pesquisa? Como pesquisar? Quando? Com que recursos? Né? Pesquisar por quem? Quem é que vai fazer essa pesquisa? Então, todos esses componentes, eles devem estar presentes diante, né, da concepção, como eu falei, de um projeto de pesquisa. A bem da verdade, como a gente também já falou, você chegar no mercantil e fazer um levantamento de preços, isso, na verdade, é um tipo de pesquisa. A metodologia científica, de uma forma geral, a resenha, ela necessita de algum grau de criticidade. É diferente do resumo. O resumo simples, eu vou relatar, eu vou reproduzir os aspectos mais importantes do texto. No caso, Alexandre, eu vou ler um texto de um de vocês, um texto do Lucas, por exemplo, do Lucas Rocha, e ao final eu vou simplesmente, com o meu resumo simples, eu vou afirmar, né, eu vou resumir, eu vou trazer as ideias principais do que o Lucas no seu texto ele quis colocar. No entanto, se eu ler o texto do Lucas e eu vou escrever em seguida, a partir dessa leitura, e eu vou colocar no meu texto algum grau de criticidade, eu vou colocar a minha opinião, criticar aquilo que está lá colocado, então já não é mais um resumo, isso passa a ser uma resenha. E quando nós estabelecemos, dentro da construção de um texto, algum grau de criticidade, no campo da ciência, não é o achar, me desculpe aqui o termo, não é o achar pelo achismo. Eu tenho que colocar algo diante daquilo que foi formulado pelo autor, né, num cenário de criticidade. No entanto, eu tenho que fundamentar minha crítica. Né? Quem é me permitam aqui a força de expressão, quem é o Alexandre, um réis mortal, para dizer, bom, mais um momento, né, mais um pit stop rápido aqui, né, nas questões, não custa nada a gente lembrar aqui de alguns conceitos, como eu disse agora há pouco, antivéspera de prova, está todo mundo aí com os olhos brilhando, né, para alguma dica, relembrar algum conceito, tá? Então, vai uma dica importante para vocês, tá? Como eu disse aqui, hoje não é uma aula, é apenas um momento de tirar dúvidas, discutirmos, né? Abrimos aqui mais um canal para que vocês possam compreender algo que talvez não tenha sido direto. Então, veja bem, como é que muitas vezes, uma pesquisa, grande maioria das pesquisas de caráter científico, pessoal, elas demandam recursos. Muitas vezes empresas ou instituições que vão investir naquela pesquisa. Os grandes laboratórios farmacêuticos, por exemplo, eles têm interesse para que um determinado princípio ativo ele seja estudado para saber o que é que, na verdade, quais são os benefícios e as contraindicações para essa questão. Lembrar também que do referencial teórico, nós já falamos, a metodologia. Gente, a metodologia é a alma do estudo. Se eu não explicar de uma forma muito clara como eu vou construir, qual é o passo a passo, qual é o itinerário, né,
que eu vou seguir para a implementação do meu estudo, ela vai estar fragilizado. É um estudo qual tipo de abordagem, é um estudo descritivo, é um estudo de coorte, né? A gente vê, inclusive, até estudantes que chegam no último semestre do curso com dificuldades ainda, porque muitas vezes isso aqui, gente, ficou com a letra pequenininha, eu já passei dos 40, já tenho pré-SBUP, mas vou tentar ler aqui, tá? Qualquer coisa vocês me ajudam, né? Essa questão fez um pouco aumentado e aí ficou a fonte pequena, mas eu vou tentar ler aqui. As técnicas de pesquisa são os instrumentos de colocar em 4 técnicas de pesquisa, ou seja, documentação, entrevista, observação e questionário. Portanto, acho que a Lara vai aumentar. Lara, muito obrigado, né? Mas para mim eu não consigo vê-la no todo. Diminui só um pouquinho, Lara, por favor. Só um minuto, professor, porque aqui ampliou para mim, eu vou ajustar, tá? Só um minuto. Vou aproveitar aqui para tomar uma água. De acordo com as técnicas de pesquisa, julgue as afirmações que se seguem. Gente, esse comando de questão, você já deve estar acostumado, né, a ler. Né? Normalmente é um comando de questão muito comum nas nossas provas. E o primeiro item, a primeira afirmativa, diz o seguinte: o questionário é uma técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto que deve ser diretamente aplicada aos sujeitos pesquisados pelo pesquisador. Ou seja, eu falei isso agora há pouco, se nós estivermos diante de uma abordagem quantitativa, então não há necessidade de o pesquisador ele aplicar diretamente ao seu sujeito de pesquisa aquele questionário. Tá? No entanto, se eu estou com uma abordagem qualitativa no meu estudo, é importante sim que eu tenha essa maior proximidade para ter uma visão mais voltada para os aspectos socioantropológicos, né, culturais, e ter uma visão, uma realidade de mundo mais próximo daquele meu sujeito de pesquisa. Portanto, eu não posso generalizar o questionário, ele é uma técnica de coleta de informações sobre determinado assunto que deve ser diretamente aplicado. Então, o item ele está falso. No caso 2, a documentação refere-se a todo e qualquer material, documentado ou não, utilizado na pesquisa, como os documentos imateriais. Perfeito. Inclusive, isso faz parte do escopo, né, dos nossos materiais didáticos. 2. A entrevista não necessita de contato direto do pesquisador com o pesquisador. Opa! Acabei de falar isso para vocês. Né? Ou seja, a entrevista não necessita de contato direto com o pesquisador ou pesquisado. Pelo contrário, se eu estou entrevistando, e a entrevista é uma ferramenta característica, né, interessante, necessária para a abordagem de caráter qualitativo. Portanto, né, ela está falsa. E o quarto item, né, a quarta afirmativa, diz o seguinte: a observação é considerada como todo procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados e pode ser combinado com outras técnicas perfeitamente. Portanto, nós temos aí os itens 2 e 4, não foi isso? Pode passar, Lara, se não me engano. Os itens 2 e 4 perfeitos, né? Que são os itens corretos, a resposta à questão, letra C de casa. Vamos avançando, por favor? Letícia, quer perguntar algo? Pois não, Letícia, pode falar. Professor, eu também queria perguntar. Não. Vamos lá, deixa só a Letícia falar inicialmente, eu em seguida respondo. Sua pergunta. Pode falar, Letícia. Letícia, desculpa. Figuram-se excelentes estratégias de ensino-aprendizagem, bem como ótima ferramenta de estudo pessoal. Perfeito. Né? Nada a discordar aqui dessa primeira, né? Ela está muito clara. Afirmativa correta. 2. A afirmativa 2. Os mapas conceituais, eles representam um modelo de educação com características centradas no aluno e não no professor, permitindo ao aluno o uso de conhecimentos práticos na sua elaboração. Perfeito. Enquanto nós utilizamos esse tipo de estratégia, e ela está, né, no escopo das metodologias ativas, digamos assim, isso vai predispor que o estudante ele possa conseguir estabelecer uma maior autonomia acadêmica, maior autonomia intelectual. Então, tira um pouco da pesquisa, constitui-se basicamente de tema, mais delimitação, definição do problema, justificativa, referencial teórico, objetivos, olha aí, ó, que a gente já falou hoje. E fiquem atentos, que isso aí pode estar na prova de vocês, viu? Olha o spoiler.
os objetivos, que vão entre o objetivo e o objetivo geral, e os objetivos específicos. Hipóteses, aspectos metodológicos, cronograma, apêndices, anexos e referências, eles entram como elementos pós-textuais. Por exemplo, nós falamos no começo da atividade bônus, que ela vai ter como tema central o aspecto do comitê de ética, né, da submissão e aprovação dos projetos para pesquisa com seres humanos e animais. Eu posso, no meu estudo, ao